Opa! E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais uma partida aqui da terceira rodada do nossa cachaça diária, né? Que é o nosso torneio. E temos agora a partida entre Pedro Som e Tio Chico. Na verdade, Tio Chico contra Pedro Som, né? Tio Chico de brancas e Pedro Som de negras. Dá uma olhadinha aqui. Meu Deus do céu. É, Luiz vai jogar também contra Eric. Deixa eu abrir aqui, vai ficar duas partidas, né? Vou comentar as duas. Tentar comentar as duas de forma simultânea, né? Mais alguma partida? Acho que não. Deixa eu olhar de Max. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma partida que já aconteceu ou que vai acontecer? Vamos ver aqui um pouquinho. Das Feitosa contra o Mil dos Pio. Que é Luiz Lima. Capivara Luiz Lima. Eric, que é mestre LBX, e Luiz Lima, que inventou aí um nick estranho. Luiz Lima de brancas e o Eric Feitosa de negras. Nada de carregar aqui. Não está respondendo. O que é que estão perguntando aqui? Foi bom que você dá uma olhadinha para ver se vocês viram o que sempre é conversado aqui, né? Vamos ver aqui, clicar novamente. Quem é? Cadê um? Já a gente vai pra partida, tá bom, pessoal? Só um minutinho aqui. Agora abriu. Bom, 3 partidas agora na noite, né? A terceira rodada. É bom que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas pelo menos economiza, né? Um pouquinho. Vamos ver aqui como saíram aqui os primeiros lances, né? 4, C5, uma siciliana. 6, acho que o Max ficou traumatizado contra a siciliana de Everton e resolveu imitar um pouquinho, né? Então, talvez Edson não saiba jogar contra a siciliana, porque normalmente só se joga D4 de cara, né? Então G6, a cena do dragão, né? Dama é 2, bispo é 7, vamos lá, roque. O peão tende a estar sendo arriscado a ficar isolado do jogo, né? Mas ele está batendo aqui em F7, pode ser interessante esse posicionamento. A voz está um pouco ruim, que a garganta está inflamando devido ao grande número de vídeos, né, que eu estou gravando, mas vamos lá, né? Torre de F8, E5 para explodir o centro. Interessante essa posição, mas será que foi muito bem pensado ou apenas achou interessante? Talvez se ele tiver jogado torre E1 para melhorar, né, assim, o centro dele primeiro, torre E1, depois torre de AD1. Então não custaria nada preparar um pouquinho mais esse avanço, né? Mas vamos lá, né? Pode dar certo, né? Vamos ver, no xadrez tudo é possível, ou quase tudo é possível, né? Toma, cavalo toma, abre mão do bispo. Não é interessante trocar esse bispo agora. Abriu mão do padre e bispo novamente. Cavalo toma. Bom, temos uma partida equilibrada, né? Pelo menos o posicionamento. Max está jogando bem, tem a ala da dama é melhor, como é que se diz, com espaço, com um pouquinho mais de espaço, né? Os peões bem avançados. Peão avança, peão ameaça B4 para romper também aqui na coluna B, mas vamos ver, né? Torre E1 poderia ter jogado antes, mas deu tempo, né? Agora Max vai reajustar aqui, realocar, né, o bispo para bater aqui na casa de G2, né? Talvez bispo B7 com um dama C6 futuramente, depois que desalojar esse cavalo, né? Vamos ver.
F3 totalmente desnecessário. Ele temeu aqui, acho que ele pressentiu que iria correr esse golpe e jogou F3, muito perigoso, né, esse lance, porque agora você enfraquece para sempre as casas negras próximo ao rei. E você enfraquecer as casas negras sem ter o bispo negro para dar um suporte é um erro estratégico assim grande, né? Porque vejam só, se pelo menos o Edson aqui tivesse o bispo negro, daria para ter pelo menos recuar aqui e ele ficaria de olho, né, nessas casas negras aqui. Mas agora Max tem cavalo H5, já ataca em G3, tem bispo que pode ser realocado, né, em algum momento e tipo dominar essas casas também. Vejam só. Agora a dama também agora já domina as casas negras. Então é arriscado, muito arriscado, né? Você trocar, por exemplo, você troca o seu bispo de casas negras e enfraquece as casas negras. Ou se você trocar o seu bispo de casa branca e enfraquecer as casas negras. O que é enfraquecer? Enfraquecer é movimentar os peões e os peões não observam as casas, né? E minha internet caiu. Vamos ver se ela volta, né? Em algum momento. Então, isso é perigoso, né? Vamos seguir aqui um pouco. Bispo B7. Cavalo toma. Que lance agressivo, né? Sacrifício de peça logo no início, assim. Interessante, né? Bispo toma. Talvez, acho que Max não esperava um lance desse. Também não esperava, mas... agora... Bispo vai ficar aqui preso um pouquinho, né? Vamos aqui, cavalo. Vou ver aqui se a internet volta. Acho que não sei por que caiu aqui, voltou. Vamos voltar aqui para a partida de Luiz Lima contra Mestre Feitosa, né? Vamos ver como ele saiu aqui. Tá jogando a siciliana. A mesma variante de Max, né? E Luiz gosta de jogar siciliana, né? Pelo que eu me lembro. Não sei se joga bem, mas que ele gosta de jogar, ele gosta, né? Então seguiu lances padrões, posicionamento bem interessante. Libera agora a casa A6 para a possível troca dos bispos de cores brancas, né? O Eric vai tentar tipo valorizar essa coluna, ou essa diagonal, né? E depois trazer possivelmente ou a torre de A ou a torre de F para a coluna B. Mas acredito que talvez depois de uma possível troca, né, de bispos, ele jogue torre. Claro, vai trocar a torre A6, depois vai retornar com a torre e a torre pode vir para a coluna B aberta, né? Ou simplesmente ele pode jogar também um peão A4, como temos diagonal, bispo na diagonal, um peão A4 ameaçando um A3, porque caso o peão de B venha capturar em A3, esse peão de C ficará fraco, né? Essa também é uma ideia que faz parte do leque, né, de opções que Eric tem. Então vou voltar aqui um pouquinho para a partida de Edson e Max, que eu achei interessante esse sacrifício, né? Mas vamos ver se ele não tem um furo, né? Max agora está com um incômodo grande, né? Tem essa diagonal do bispo e tem uma coluna sendo atacada pelas peças brancas. Agora, como brancas podem reverter essa situação, né? Trocou uma peça por 2 peões, né? Vamos ver se vale a pena. Agora a dama tem que de alguma forma sair daqui, ser retirada, né? Dessa cravada, né? Parcial, mas vamos ver aqui. Cavalo D5, talvez Max esteja querendo jogar cavalo em F4, né? Dando um duplo aqui.
como o cavalo agora também ele será defendido pela dama, né? Então é interessante que o Edson tenha calculado um pouco melhor, né? Não sei, um cálculo mais profundo. É bom que isso aconteça para se surpreender, né? Também é interessante isso, sai um pouco da normalidade, né? Os lances lentos. Então chegou, resolveu parcialmente o problema e cravou para sempre a dama, né? Agora ele terá que jogar, tentar salvar a dama, torre E3, cai bispo. Eu acho que praticamente perdeu a partida aqui, Edson. Ele fez o único lance que não podia, né? Ele escolheu o lado oposto, mas devia ter jogado com dama E2, porque ficaria tipo olhando aqui, observando essa diagonal, né? E não cravaria a dama. Então, pessoal, isso aqui é um erro grave, né? Porque você coloca a dama na frente do rei. E se você está nas casas negras, você tem que observar se o seu adversário tem um peão, né? Peão negro. E como ele tem aqui, Max aproveitou e ganhou, né? Ganhou a dama. Por isso que o lance F3 foi horrível, foi fraco, porque era uma casa de defesa do rei e acabou enfraquecendo. Então é só voltar pelos comentários, né, do início da partida que vocês conseguiram. Agora vocês perceberam porque é arriscado, né, enfraquecer as casas opostas do bispo que você não tem, né, da cor do bispo que você não tem, né. Se fosse esse caso aqui tudo bem, né, ainda existe o bispo branco, então ele ajuda, né, na defesa das casas brancas, mas sem um bispo preto, então isso é prejudicial, né. Vamos ver como que ele jogou. E4, cheque. Eu acho que ele vai deixar em poucos lances. Vamos aqui um pouquinho da partida de Peterson e Tio Chico, né. Peterson joga E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, bispo C4, peãozinho D6. Vamos ter uma partida bem parecida, né? Logo de início, esse lance ele é positivo, mas em algum momento é um pouco precoce. Logo no quinto lance já enfraquecer o domínio, né, de G3 e G6. Mas como os dois, branca jogou H3, tudo bem jogar H6, né? Fica meio que espelhado, né? Então negras estão meio que esperando para ver o que brancas querem fazer, né? Então bispo B7, roque, negras vai rocar no próximo lance. Então os dois reis rocados, os cavalos desenvolvidos em F6 e F3. A diferença é bispo em E7 e bispo em C4, mas as estruturas de peões estão praticamente idênticas, né? Se observarem aqui, ó, se vocês tirarem as peças e só observarem as estruturas de peões, elas estão basicamente idênticas. O que vai alterar da dinâmica desse jogo será os bispos, né, de cores opostas, bispo em E7 e o bispo C4. Vamos lá, cavalo C3. Tio Chico resolveu não imitar, né, não jogar de forma idêntica. Eu vou C6, preparando um cavalo de D7, e possivelmente depois o cavalo poderá vir para B6, depois de torre E8 o cavalo pode vir para F8 e possivelmente preparar aqui um avanço, né? Com o cavalo B6 ele pode preparar um avanço aqui em D5. Lógico que ele terá que será melhor trazer logo a torre para depois fazer esse avanço, né? A3, torre E8,
eu acho que Peterson tem que jogar B4, né? Deve ser o lance da posição, porque A3 não faz sentido se não for jogar nesse lance. A ideia é também dar uma casa, né, de recuo para o bispo, porque posteriormente ele pode jogar B4, né? Se ele jogasse em B3, ele não teria mais o B4, pelo menos por algum tempo, né? Conseguiu a torre 8, torre E1. Os dois aqui tentam controlar a coluna E, reforça com as suas torres, né? Isso é básico, pessoal. Sempre joguem as colunas no centro, né? Isso aí é um básico posicional. Bispo F8. Pode preparar agora um G5 e possivelmente um bispo G7 para, como é que diz aqui, apoiar aqui a diagonal, porque depois do avanço em D5, o peão de E5 precisará de um reforço, né? De uma defesa, na defesa. Então pode ser uma boa ideia também jogar ou G3, ou G6 ou G5, né? G6 ele consegue colocar o peão o bispo em G7 e a ala do rei não fica tão fragilizada, né? Aí seguir o cavalo H2. Pronto, acho que aqui Peterson prepara um F4, como eu comentei, cavalo de D7, roque, desculpa, roque não, torre 3 para chegar na coluna G3, né? Para depois, quem sabe, um bispo H6 e um peão cravado, né? Seguir o cavalo em C5. Aqui já impede um avanço, né? Porque reforça o ataque em H4, né? Seguiu torre G3, ele segue o plano. Às vezes também, pessoal, tem certos momentos que você tem que iniciar um plano e seguir em frente, né? Não pode ficar com tanto medo também não, mas é só observar se você não vai perder muita coisa ou vai perder uma peça de graça, né? Mas você tem que traçar a estratégia, você tem que tentar seguir ela e tipo, não sempre que o seu adversário fizer um lance você voltar atrás, né? Aí você acaba ficando perdido, né? Então vamos lá, toma. Eu acabei furando esse lance aqui. E o Chico perde uma peça muito importante, que é o peão de F7. Nem podia ter perdido essa peça dessa forma, né? Então desatenção total. Aqui já cabia um bispo E6, porque depois das trocas o cavalo podia vir para E6 e ficaria muito forte, porque o cavalo em E6 nessa configuração aqui, ele teria F4 e teria D4, né? D4 pode ser contestado com algum tempo, com o cavalo E2, né? E depois um C3, mas seria um posicionamento muito bom para esse cavalo, né? Porque as estruturas estão bem, como é que se diz, bem sólidas e tem muita peça no jogo e em jogo fechado assim o cavalo acaba se tornando uma peça muito boa para o jogador, né? Assim, sim. Então seguiu bispo E7, peão toma, o bispo toma peão, cheque. Não sei se era melhor manter, tipo, Peterson deu um cheque, mas não sei se talvez manter o bispo nessa diagonal fosse melhor, talvez fosse melhor, né? Vamos ver aqui, voltar aqui, porque tipo tiraria uma casa para sempre aqui, né? Do bispo, mas vamos lá, né? Seguiu F4, como Peterson preparou. Perder esse peão aqui melhorou ainda, tornou o avanço F4 mais forte ainda. O cavalo retorna e
a ideia agora do Peterson era fixar o bispo em G6. Então aí é realmente foi uma boa ideia, porque agora isso aqui eu não tinha passado pela minha cabeça não, fixar o bispo em G6. Agora o rei negro fica meio quase que engessado aqui, né? Veja que as casas brancas agora estão todas dominadas pelo bispo branco das brancas, né? Cavalo A6 para tentar, sei lá, talvez colocar o cavalo em G5, né? Ou então trazer outro cavalo para a defesa, né? Então ele vai ocupar todas as casas, né? Tentaria ocupar, mas pelo sonho ele não tem medo de trocar o bispo pelo cavalo. Então agora a dama entra fortemente aqui, né? Trocou. Peterson já está confiante na vantagem que ele tem, posicional e de um peão a mais. Eu acho interessante também, não achei errado não. Porque agora ele vai pressionar a posição, e como ele tem uma vantagem, uma peça, né? Ele pode criar mais desconforto ao jogo das negras, né? Pronto, agora cavalo D1, cavalo F7 ou F2 e depois cavalo G3, né? Ou G4. Ou então cavalo H1, depois cavalo G3 e depois cavalo H5 para bater aqui na cara do bispo e incomodar aqui também. Embora que agora negras tem bispo E8 e ataca a torre em G6, né? Então vamos lá, seguiu o G8, retorna. Ele poderia, o Chico poderia ter incomodado mais ainda, né? Podia ter jogado bispo em H4, depois torre F1, F3, depois bispo H5, né? E aí comandar um pouquinho, mas vamos lá, né? Tornou com o cavalo vai ficar em G4, né? Ele não viu essa. Acho que ele não passou pela cabeça do Peterson de jogar o cavalo em H1. Claro que ele tem que tirar a torre, né? E depois a torre, o cavalo chegar, mas agora com o bispo aqui realmente esse tipo de lance não funcionará, né? Seguiu torre H8, C6. Agora ele jogou bispo H5, peão toma. Peterson resolveu a todo custo trocar a posição e simplificar. É o que eu também faço, mas só cuidado quando forem fazer isso, né? Para ver se não, ao simplificar, a posição não pode ficar empatada. Pessoal, aqui só uma instruçãozinha. Quando o bispo, quando uma peça está sendo atacada, você tem que observar se a peça que ataca não está cravada, né? Então, nesse caso aqui, é interessante que vocês entendam que vocês observam o seguinte, ó, não sei se vocês vão conseguir observar isso aqui, ó. Torre está atacando o rei, então o peão não pode capturar o bispo, né? Mas se vocês observarem, o bispo negro está atacando o peão de A7, então, tá batendo lá, né? Ó. Então, teoricamente, esse peão aqui vai morrer, porque quando o tio Chico retirar o bispo negro pode capturar. Mas, como está cravado aqui e é a vez das negras, então as negras ganham tempo e conseguem salvar essa peça, né? Salvar o peão, né? O que acontece? Então, muitas vezes a pessoa perde uma peça ou um peão porque, tipo, observa apenas o ataque direto e esquecem que está cravado, né? Também funcionaria se fosse, por exemplo, aqui fosse uma dama, né? Tipo, eu não vou trocar aqui uma dama, sei lá, um bispo e uma dama por um bispo e uma torre por uma dama, né? Então, é uma instruçãozinha, né? Então, fiquem atentos a isso, que às vezes muitas vezes a pessoa faz um ataque achando que vai ganhar uma peça e ganhar outra e vai ter vantagem, mas esquece, né, que está cravada a peça, né? Então
é, se atentem, como diz o ditado, né? Então seguiu o retorno e, como eu falei, o peão caiu, né? Agora H5, torre, peão, cheque. E agora é trocar todas as peças. Vamos ver agora como é que esses camaradas vão jogar finais. Realmente, o pessoal aqui está praticamente com uma vantagem absurda, né? Agora, ao trocar aqui as torres, acho que o Chico ele não calculou a chegada do bispo, né? E o distanciamento do rei do centro. Então, outra dica bem interessante de finais: observe sempre onde está o posicionamento dos seus reis, né? Quando as peças são trocadas, o rei se torna uma das peças mais importantes, porque agora, como tem poucas peças para atacá-lo, ele pode e deve vir para o centro, né? Então, quando você vai jogar um final de peões, rei peões contra rei peões, ou rei bispo e peões, que é o caso aqui, contra rei bispo e peões, é um dever estratégico que o seu rei esteja o mais próximo possível, ou tipo bem melhor assim que ele esteja centralizado. Então, o rei afastado, você tem que observar isso e não trocar, fazer essas trocas, né? Então aqui tem um cálculo simples aqui, ó. Em 2 lances o bispo negro já consegue capturar os peões, né? Que estão na casa negra. Mas lógico, aqui vai ter um avanço, por aí vai. Mas é só que vocês entendam isso que eu quis dizer, né? Toma. Aqui ele poderia ter jogado D4 e não teria como ele capturar o peão, né? Então era só isso. Acho que tem coisa que não é necessário fazer muito cálculo, né, gente? Vocês perceberem no que eu estou comentando aqui, tem coisas que não precisa fazer muito cálculo. É só assim, tenha atenção, respira assim, conta até 10. Tá caindo aqui, pronto, pessoal. Você nem faz é só contar até 10, né? Acho que contar até 10 todo mundo sabe, né? Então chegou, pronto. Aqui praticamente agora um D4 resolve, né? Eu não. Pegou de bispo, ok. Eu pegaria de peão, porque aqui eu aumento o centro. E aqui eu tenho depois, como é que se diz aqui? Eu teria um E5 e depois das trocas eu teria 2 peões conectados já na quinta fileira, né? Como é que brancas ou negras vão segurar 2 peões conectados, né? Na quinta. Então, eu jogaria peão toma, mas aqui não é um erro. Não estou dizendo que foi um erro, não. A pessoa jogou de boa, continua um ataque aqui, né? Um forte ataque. Vai meio que escravizar o rei, que o rei jogou, tipo, ele esqueceu que tem que defender as suas peças, mas vamos lá, né? E Peterson não capturou, também cometeu um erro grave. Agora, isso aqui tem que ser comentado. Isso aqui é um erro, pessoal. Ó, eu tenho um bispo atacando uma peça. A única peça aqui que eu posso usar para defendê-la é o rei. Eu tenho a peça e tenho um peão assim, dando sopa. Melhor capturar, né, pessoal? Então, o Peterson errou. E agora, o Chico consertou o erro, entenderam? Então vamos lá, né? Pronto, agora praticamente difícil agora a vida do tio Chico, mas esses finais de bispo de cores opostas, eles têm algumas coisinhas, né, que você tem que observar para não empatar, né? Tipo, por que Peterson não capturou aqui? É uma ideia, uma pergunta, né? Pare um vídeo, se você estiver assistindo depois, sei lá, quando tiver com mais calma, né? Dá uma parada no vídeo, porque ele não capturar aqui, entendeu? Então, por que teu Chico jogou aqui e permitiu que Peterson não capturou, né? Será que tem algum truque tático? Claro que tem, ó, poucas peças, mas sempre tem uma táticazinha, né? Para observar. Qual era a tática? Se Peterson captura, ele teria peão, tipo, possivelmente
Tipo, possivelmente não. Com certeza dando cheque, né? Então seria cheque e negras capturaria o bispo. Claro, negras não ganham, mas pelo menos aumenta a chance de empatar, né? Embora que teria que lutar muito ainda por um empate, né? E a 6 acabou caindo no mesmo golpe, né? A produção caiu no mesmo golpe, mas é interessante aqui que a pessoa não precisava jogar em atacar o bispo agora diretamente. Ele teria que jogar e atacar não o bispo, mas atacar as casas que o rei negro possa ocupar, né? Nesse caso aqui, tipo, o rei seria jogado em C7 e depois era só avançar os peões aqui, ó, da ala da dama, que ganha facilmente. Então vamos lá, né? Entendeu? Agora a chance de o Chico empatar é enorme, né? Mas perigoso ainda. Agora acho que agora Tio Chico ganha, né? Ou Petição ganha, desculpa. Aqui o peão D7 ganha no ato, né? Porque dá cheque, afasta o rei e cai o bispo e promove, né? Então ainda eu acho que ele vai abandonar. Mesmo assim, partida totalmente controlada, né? Mas os erros foram graves, não meu ver. Não era para ter cometido esses erros, mas enfim, a posição está tão favorável que permite, né? Até jogar de forma um pouco descuidada, né? Acho que aqui o Chico não sabe como jogar aqui. Na verdade, desculpe, eu comentando como Tio Chico, na verdade não, aqui é Peterson. Desculpe, Tio Chico. Pretas é Tio Chico e Peterson não, na verdade Tio Chico é brancas e Peterson é pretas. É que eu tava olhando aqui embaixo aqui e confundi, né? Mas Peterson tá de negras e eu achei que aqui, como o nome de Peterson vem primeiro, eu achei que ele tava de brancas. Mas desculpe aí o ato falho, né? Eu comentei a partida inteira como se Peterson fosse de brancas e Tio Chico de negras, né? Mas aí fica aí foi uma boa partida, né? Então ficou aí o alerta aí pro final, né? É só alterar aí o nome, né, que eu falei, mas os conselhos não são os mesmos, né? Não tem erro, não. Desculpa aí, pessoal. Merson. Quem ganhou aqui? Eric ganhou, né? Vamos lá, seguiu F4, peão toma. Perigoso, né? O que Luiz fez, né? É totalmente assim, fora de contexto, né? Você coloca mais uma vez, vejam só que, como eu comentei, negras tem bispo A6, lógico, bispo e dama aqui está reforçado, né? Mas depois de cavalo E5, agora era preciso observar que o cavalo está tomando. Ramon, você consegue ver os amigos? Consigo, mas daqui a pouco eu respondo. Então, o cavalo tomando em D3, dama toma D3, você está tomando o A6, né? Isso é bem básico. E como a dama vai estar agora em D3, vai ficar ruim, porque se você cravar aqui o cavalo, né, para defender, tá tomando D5, né? E se você joga o peão para defender a dama, né, você perde o peão de B, né? Então, um erro bem posicional assim, grave mesmo. Peão toma. Aqui, acho que um simples torre E1 resolvia, né?
Torre E1 salvava, porque depois de torre E1, cavalo por bispo, né? Cavalo por bispo e dama por bispo, e depois de bispo A6 ele poderia recuar para dama C2, né? Isso aqui também é um erro não forçado, viu, gente? Isso aqui não foi uma coisa, uma combinação que forçou, não. Isso aqui é apenas uma desatenção mesmo de Luiz aqui. Então, Eric reforça, né? Já poderia, eita, desculpa. Já poderia ter tomado ali, né? Já poderia ter tomado aqui, né? Mas ele vai jogar D5 para explodir mesmo na posição no centro, né? Luiz tenta salvar um pouco o posicionamento. Eu não trocaria, eu não gostei desse lance de Eric, mas embora que ele mantenha o peão apoiado, né? E agora torre em D3 reforça bastante, né? A posição, porque eu não sei se, acho que acredito que bispo tomando em B2 eu acho que era melhor, né? E se dama, depois que dama voltasse, né? Dama voltasse para C2, ele teria bispo cheque e teria C4 ou C5, e o bispo ficaria aqui reinando no centro, né? Mas vamos lá, né? Seguir um pouco a partida, que já acabou. O posicionamento está bem bacana, né? De Eric, ele tem uma torre dominando tudo. Agora ele tem duas torres dominando, né, no centro. O cavalo já pode dizer adeus, né? Por assim dizer. Aí praticamente a partida acabou, né? Eric dominou muito facilmente o centro e abriu a coluna. Acho que a ideia de Eric talvez fosse essa mesmo, de centralizar, né, as torres, criar uma bateria de ataque, né? Foi bem sucedido, né? Então acaba que a estratégia deu certo, né? Às vezes isso também a estratégia moderna, ela permite isso, né? Porque você quebra um pouco o paradigma, né? Propositalmente você isola seus peões, deixa dois peões em defesa, né? Até abandonar um deles, mas o que acontece? Em contrapartida, você ganha tempo para aumentar o poder de alcance de suas outras peças, né? Então isso é interessante, isso também. Esse tipo de jogo é um pouco mais para jogadores mais intermediários para avançados, né? Para quem está iniciando é um pouco complexo, né? Mas isso é um pouco de estratégia moderna, né? Então Eric, experiente, joga torneios há muito tempo, né? Então ele consegue dominar isso com mais facilidade. E depois de C5 aqui, não tem o que fazer, né? Continuar a partida aí era sofrer por amor, né? Então vamos lá, né? Então só isso foi embora, atacou outro cara, não tem pra que ficar sofrendo, né? Foi o que o Luiz fez. Vamos lá, aqui Edson contra Max Joques, voltando à primeira partida que eu estava analisando. Depois do sacrifício, né? Enfraquecimento, caiu a dama. Dama G3, torre cheque. Eu não daria esse cheque aqui, eu capturaria de bispo. Que eu ataco já uma torre, né? Ele vai ter que deslocar uma das torres para algum lugar. Tipo, depois de... essa aqui como acabou, dá para analisar um pouco mais. Eu jogaria bispo toma. Desculpa, agora quem falhou foi. Agora a torre tá caindo, né? Então, torre por torre e bispo toma. Acabei furando. Deixando a peça aqui solta, né? Mas aí seguiu, né? Seguiria... Isso aí, depois de rei não pode sair daqui. Praticamente a partida acabou, né, gente? Não tem o que fazer aí, não. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui um pouco da posição, né? Torre toma.
Ah não, aqui é análise, né? Deixa eu botar aqui agora, eu me confundi agora. Voltando aqui do começo, gravar vídeo sem corte é assim mesmo, viu, gente? Vocês vão ver meus erros, meus furos. Um vídeo editado eu cortaria essas falhas, né? Porque eu não posso furar os cálculos. Eu tenho que jogar de forma 100% correta. Vamos lá. Então, depois das minhas falhas técnicas aqui, né? Vamos voltar para a posição. Depois dama F4, acho que o Edson desistiu e não tem muito o que fazer não, né? Porque vai que ele esconde cavalo e toma checkmate, né? Não tem o que fazer não. Na verdade, eu acabei criticando o lance de Max, mas Max jogou o lance fino, né? Foi mal, Max, desculpa aí. É, é exatamente isso. Depois de dama F4 não tem defesa, né? Realmente não tem defesa. Então foi bom eu ter voltado e olhado com calma, né? Então é isso mesmo, né, gente? Então, torre E3, dama checkmate, né? Então é exatamente isso mesmo. Então, estão de parabéns os três aí, jogaram muito bem. Vamos lá, vamos continuar as gravações com erros e acertos. Até mais, pessoal.